Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nesse teatro. Eu que sou de Florianópolis, atualmente resido em São Paulo. E eu me recordo que quando eu tinha 8 anos, eu fiz uma audição com piano de caudas aqui. Eu estudava no Colégio Coração de Jesus e foi as 2 únicas vezes que eu subi aqui nesse palco. Então é uma alegria muito grande retornar depois de tanto tempo. Eu vou pedir à nossa técnica que coloque a minha apresentação aqui, por favor, enquanto a gente vai conversando e trazendo isso. Quero agradecer a todo o pessoal da PGE, do SEST principalmente, que tem conversado comigo para que a gente possa preparar esse assunto e trazer um tema que é extremamente relevante e que precisamos ter essa atenção para que a gente possa fazer desse nosso tempo algo mais produtivo e agradável. Então, enquanto a gente está vendo aqui, e a gente treina, e a técnica tem que nos dar esse apoio. Vamos ver. Esse pessoal lá de cima nos dá um apoio. Agora sim, nós vamos falar aqui de uma visão, trazendo essa visão do que vem a ser esse tempo, o que é essa luta constante entre Cronos e Kairos, uma visão que nós trazemos do tempo com o objetivo de sermos mais felizes. Não é? Porque o que nós passamos diariamente é algo inexorável, que não altera e que não muda, e é o que nós vamos conversar aqui. E, principalmente, quero trazer a vocês a minha experiência de como que eu tenho desenvolvido habilidades e técnicas para que a gente consiga ter maior produtividade a partir de priorização desse aspecto, que é o tempo. Então, quando a gente traz aqui essa visão, vocês veem que eu tenho aqui muitas atividades, realmente eu trabalho muito, eu tenho uma condição de uma organização e que consegui desenvolver um método próprio, mas o que eu quero trazer aqui para vocês, para início de conversa sobre o tempo, não é uma questão etimológica, mas eu vou trazer uma visão mitológica. O que vem a ser esse padrão e por que a gente vai resgatar uma visão da Grécia Antiga para entender essa questão inexorável que não altera, que é o tempo. Então, começamos aqui por um deus grego, trazendo a gente tenta, e o passador não vai, mas vamos lá. Vou pedir que passem aí para mim, por favor. Nós vamos ter que lidar hoje com essa distância, porque a nossa técnica está lá em cima e a gente está aqui embaixo. Vou começar falando primeiro de um deus grego chamado Cronos. Um deus implacável, feroz, violento, o deus do tempo e das estações, e que trazia uma preocupação muito grande com os seus filhos, porque havia uma profecia que um deles tomaria o seu lugar. E Cronos, então, passa a matar todas as crianças, um se salva que é Zeus, todo mundo conhece Zeus, e ele traz essa posição do tempo dos homens. Um outro filho que se salva dessa carnificina que nós temos aqui é o Kairos. Kairos consegue se libertar desse processo, um jovem, esbelto, alegre, e que traz essa atemporalidade do tempo. Então, a gente já passa a ter uma condição de que o símbolo da libertação e dessa atemporalidade vem de Kairos e não de Cronos. E passamos, então, a conviver com essas 2 dimensões sempre na nossa vida. E o que vem ser esse tempo cronológico, medido, que representa o relógio, o calendário, a rotina, e que da quais todos nós somos iguais, temos as mesmas 24 horas no dia, para poder entender que nós temos que controlar esse processo, esse tempo que vem, essa imutabilidade dessa nossa condição, mas, ao mesmo tempo, nós convivemos com outra dimensão vinda de Kairos, que são os momentos oportunos, aqueles momentos de lazer, os momentos de bem-estar, onde nós gostamos de passar as nossas férias, onde nós desfrutamos de um final de semana com os nossos filhos e amigos, e onde a gente entra numa suspensão do tempo.
constantemente nós estamos nesse conflito. Nós trabalhamos em Cronos para poder ter espaço em Kairos. Nós trabalhamos 11 meses para poder ter 1 mês de férias. Nós trabalhamos 5 dias na semana para ter 2 dias de folga e entrar em Kairos. Mesmo arrumando um quintal, mesmo lavando uma louça, mesmo passeando ou indo a um supermercado, eu entro em outra dimensão do tempo, que é o Kairos. E que a gente precisa identificar e conviver e poder saber que é isso. Cazuza já dizia, o tempo não para. Por mais que a gente consiga imaginar, esse tempo cronológico não para. Essa dimensão de que nós estamos hoje no dia 26 de outubro de 2023, não para. Amanhã será dia 27. O relógio vai passando. Mas como que eu consigo trazer essa suspensão desse tempo na minha vida para que eu consiga entrar e realizar outras atividades em outras dimensões, em outras possibilidades? Eu gosto muito dessa frase do Rubem Alves, quando ele fala que a vida, né, ele comenta que isso, o tempo pode ser medido pelas batidas de um relógio ou pelas batidas do coração. Ele é muito sutil quando ele fala isso, exatamente porque ele está trazendo aqui a nossa visão cronológica, mas também a nossa visão de Kairos, a nossa visão da suspensão, a nossa visão desse tempo que a gente não vê passar. Quantas vezes, quando a gente está fazendo aquilo que muito gosta de fazer, ou que está com pessoas com as quais a gente ama e tem prazer em estar junto, que a gente comenta, não vi o tempo passar. Mas o Cronos estava ali batendo o relógio. O Cronos estava o tempo todo acontecendo. Mas a gente entra em outra suspensão. Como que eu consigo poder imaginar essa visão e como que a gente traz esse contexto para poder adequar isso ao nosso dia a dia e à nossa visão de produtividade e priorização dessas atividades? Como que eu consigo estabelecer um limite tal que eu consiga não brigar mais com esse Cronos e passar a viver mais dentro desse Kairos, dessa suspensão do tempo? Então, esse tempo de sentimento que nós guardamos, essas emoções que nós temos, é a dimensão que passamos em Kairos. E por muito a gente briga demais com o nosso relógio, nós brigamos demais com esse tempo, sem imaginar que temos processos hoje com os quais a gente pode fazer para ganharmos mais em Kairos. Então, constantemente existe esse duelo entre os dois e com as quais a gente convive sem perceber. Então, aqui o primeiro ponto de alerta é exatamente isso. Eu consigo identificar essa diferença que acontece. Eu já conhecia esse processo com a qual eu consigo estabelecer momentos de sair da angústia, de sair da pressão, de sair dos processos que começam a iniciar em muito volume de burnout dentro das organizações ou da pressão do tempo. Conseguimos respirar? Conseguimos trazer isso como um alento? Existem outras possibilidades? Eu quero dizer para vocês que sim, né? Nós trazemos aqui uma luta constante. Não é? Parece que vem lá da Grécia Antiga, que o Cronos constantemente está brigando com o nosso Kairos. E constantemente a gente fica em processos de assassinos do tempo. Nós não nos damos conta, mas vamos lá. Vocês até podem pensar agora o que nos rouba esse tempo tão precioso. Onde é que está essa válvula de escape que a gente não consegue conter? Né? Poderia perguntar aqui para vocês, mas temos aí o trânsito, as redes sociais, a necessidade de postar tudo, séries infinitas que a gente se coloca para ver e que não dá conta dessa questão. O que mais que a gente pode trazer? Toda a dimensão de reuniões infindáveis, que poderia ser um e-mail, movimentos que não levam a nada, decisões que são repetidas eternamente, processos que a gente começa sem uma finalidade, sem saber qual é o propósito daquele projeto, que problema eu estou resolvendo e a gente acaba e não sabe por que aquilo vai. Não é? Ou a gente se perder em debates infindáveis. Então, constantemente esse Cronos está brigando com o nosso Kairos para poder nos tirar desse centramento, dessa posição, daquilo que pode nos ajudar.
Então, isso é um primeiro alerta que a gente faz. Primeira chamada aqui de ponto de atenção. Onde hoje você se perde sem observar esse tempo que nós temos, levando o seu tempo do cronômetro, mas roubando do seu kairos. Como que isso me angustia e como que eu consigo dizer não para algumas possibilidades? Como que eu consigo trazer um processo educacional para que essas condições também sejam alteradas dentro das nossas organizações? Nós passamos hoje por brigas constantes entre o que é urgente, o que é necessário, o que é importante. E estamos sempre nesse dilema sem entender qual é o problema real que eu estou resolvendo. Não é somente o que é que eu ganho com isso, mas o que isso me ajudará ao final de um processo. Então, esse é um grande questionamento quando a gente se vê diante desses assassinos do nosso tempo. E mais do que tudo, perceber, trazer isso para uma consciência interna que vai dizer, cara, estou aqui perdendo tempo, o que é que vai levar? É só distração, é só entretenimento ou eu estou em momentos de lazer? Se eu estou em momentos de lazer, é fundamental para recuperar a saúde. Mas esse entretenimento que nos gruda e que não leva a nada, é um aspecto super importante para que a gente traga consciência, essa consciência aqui com uma crase bem colocada, para que a gente possa observar e trazer isso numa maior relevância. E como que a gente vai combater isso? Temos aí super-heróis, super-heroínas das multitarefas. Eu prefiro acreditar muito mais no Cronos e no Kairos do que em heróis e heroínas que vão conseguir fazer muitas atividades ao mesmo tempo. Nós temos uma condição muito clara que o nosso cérebro não consegue lidar com várias tarefas ativas simultaneamente. Então, nesse momento, o que é preferível? Fazer um planejamento, definir as prioridades e fazer uma coisa de cada vez. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina aqui que eu peço para vocês falarem agora todo o abecedário, a gente vai conseguir dizer o ABCD até o final, que eu peço para contar de 1 a 30, nós vamos contar rapidamente de 1 a 30, mas se nós pararmos agora e falarmos, vamos começar a juntar. A1, B2, C3, já estou parando. Percebem? Percebem como a gente não consegue fazer duas atividades simultâneas? Vamos juntar. A1, B2, C3, D4, assim sucessivamente. Daqui a pouco já preciso de um papel, de uma caneta para poder ajudar a mentalizar e a organizar esse nosso pensamento. Então, não temos super-heróis, nem heroínas que vão fazer essa atividade simultaneamente. Uma atividade de cada vez, isso é fundamental para que a gente consiga esse resultado e essa produtividade da qual a gente está comentando aqui. Para isso, a gente precisa ser ambidestro. Ambidestro é aquela condição de poder lidar com os dois lados do nosso cérebro. Pelé era um atleta ambidestro, Cristiano Ronaldo também, Picasso desenhava bem com as duas mãos. Então, nós também temos essa habilidade, enquanto seres pensantes e que trazem essa informação, e que vão conseguir trabalhar tanto com a organização de um lado, quanto da inovação, da criatividade do outro. Isso é um fator muito importante para que a gente consiga entender, classificar e observar como que a gente vai vivendo isso no dia a dia. Sim, nós vamos navegar nesse sentido entre esse Cronos e esse Kairos. Constantemente, por essa ambidestria, nós vamos trabalhar de um lado mais racional e de um lado mais solto, mais criativo e mais inovador. Então, somos organizados. Sim, nós temos capacidade de montar estratégias, de trabalhar com processos, de criar as planilhas que nos dão apoio, de trabalhar com plataformas digitais que dão suporte às nossas atividades, conseguimos cumprir cronogramas, conseguimos cumprir as datas e metas, é o nosso ritual diário na nossa atividade. Então, essa é uma situação muito tranquila. Até nós somos muito educados para trabalharmos nessa visão do Cronos, nessa visão do temporal, daquilo que é medido, do inexorável que não altera. Mas trazemos um outro olhar agora, que é ao lado dessa nossa criatividade.
Nós também precisamos trabalhar com a inovação e com a criatividade. Nós também precisamos nos questionar de diferentes processos que estão sendo feitos. Ah, mas sempre foi feito assim. Puxa, não podemos alterar? Não podemos fazer uma revisão de processos? Não podemos reavaliar essas condições para que a gente possa entender como isso pode acontecer? De que maneira nós podemos trazer a inovação, a tecnologia, o suporte para poder nos ganhar tempo? Eu fico assim, vocês trabalham hoje com uma grande plataforma que é o Google, e eu também. Eu fico impressionada com a facilidade que é, onde a gente hoje pode estar em qualquer lugar, acessar pela internet, poder liberar um arquivo, poder liberar um material, poder fazer uma análise, poder trazer mais informações e poder fazer novas proposições. Então, isso é um aspecto dessa ambidestria que nós precisamos trazer para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, para poder trazer essa nova visão. E aí, quem organiza, prioriza. Né? Quem organiza, prioriza. Um dos aspectos que mais nos rende tempo é, efetivamente, trazer a priorização. Né? Como que eu trabalho com isso? Como que eu defino o que é prioridade? Né? O professor Benjamin Hardy fala que ser pego em batalhas urgentes é ficar rodando na roda, é manter você na roda do hamster. Quando eu estou em processos infindáveis, que eu não sei, que eu entro em loop, por que eu estou fazendo isso? É como se eu estivesse na rodinha do hamster. E faço aquilo ali sem pensar, sempre foi feito assim, sempre foi feito dessa maneira. Para. Respira. Vamos analisar o que é que está acontecendo. O que é que pode ser alterado? O que é que pode ser modificado? Eu sempre comento qual é o smartphone que nós temos hoje, qual é o computador que nós trabalhamos e o que era isso há 30 anos atrás. Nós mantemos processos de 30 anos atrás e que não foram revisados. Mas a nossa tecnologia, o nosso carro mudou, a nossa televisão em casa mudou, o nosso smartphone mudou, mas nós ainda estamos arraigados a velhos processos, das quais não existia uma coisa chamada planilha do Excel. Antes de existir uma Microsoft. E a gente continua repetindo processos infindáveis que só nos tira tempo no Cronos e nos impede de viver o Kairos. Então, isso é um aspecto super importante para a gente observar o que é prioridade. Como que eu trabalho essa prioridade? Eu vou trazer aqui a minha experiência pessoal, gente. Eu tenho assim, se eu tenho uma habilidade, é gestão do tempo. Eu fico impressionada com a quantidade de coisa que eu consigo fazer. Porque eu aprendi a trabalhar prioridade. Eu estabeleço numa planilha, diariamente eu monitoro isso com o dia que eu tenho que realizar e a prioridade no dia. E às vezes eu faço isso de manhã, pode dar 30 itens. Eu chego no final do dia, ou foi negociado algum aspecto, ou aquilo ali foi tudo zerado. Porque trabalhar a prioridade, entender qual é a ação que você vai entregar, que vai causar maior impacto e por que ela é relevante. Nós temos um hábito no Brasil de sermos muito tarefeiros. Muito, a gente é muito da tarefa. Quando a gente começa a trabalhar com jornada ágil, e eu sou uma especialista hoje em métodos ágeis, nós começamos a ver como a gente não sabe qual é o valor que eu estou entregando com aquilo ali. Ah, nos pediram. Por que pediu? Qual é o impacto que vai causar? Qual é a mudança que eu farei isso no meu processo? Gente, às vezes é uma pergunta, pode fazer toda a diferença. Vocês podem ter como resposta, não sei, alguém que pediu. Por que pediu? Qual é o valor que eu estou entregando com isso? Saiam da tarefa e passam a entregar valor no seu dia a dia. Vai sobrar tempo. Vai sobrar tempo. Então, quando a gente começa a ver a prioridade, como que eu vou estabelecer essa prioridade? Eu gosto muito da matriz de Eisenhower, ou a matriz de gestão do tempo, onde nós trabalhamos com 4 quadrantes. Isso é muito prático. Né? Então, aquilo que eu vou trabalhar num quadrante, o que é importante é urgente, eu estou apagando incêndio, tenho que fazer aquilo ali, é a primeira ação do dia que eu vou trabalhar. Eu posso trabalhar naquilo que é importante e não urgente, é o meu planejamento,
é onde eu vou conseguir trazer essa atividade diluída ao longo de uma semana. Um outro quadrante é não importante e urgente, interrupções constantes que eu tenho e que eu vou delegar, pode ser feito por outras pessoas. E, por fim, aquilo que não é importante e não é urgente, e aqui eu tenho um assassino do tempo. Pare e cancele. Aqui, nesse quadrante, se encontram todos os assassinos do tempo que eu comentava. Isso aqui é matador. E, às vezes, porque nós não priorizamos e não sabemos aquilo que deve ser feito, eu não tenho tempo em Kairos. Porque aí eu vou levar coisa para o final de semana, eu vou trabalhar até mais tarde, ou eu saio angustiado do meu ambiente de trabalho e não consigo trazer espaço para poder viver uma vida mais substantiva. Então, ou pior, eu não consigo cumprir os prazos e estou sempre na angústia. Eu até comento muito, quando a gente fala de gestão do tempo, da importância da procrastinação. Eu gosto de procrastinar, eu não acho negativo procrastinar. Como eu trabalho muito com inovação, criatividade, existem momentos que eu preciso procrastinar. Eu tenho que fazer um texto, eu tenho que elaborar um novo artigo, eu tenho que fazer um comentário, eu preciso dessa procrastinação, mas até ela é mensurável. Por exemplo, no meu planejamento, se eu tenho que fazer essa palestra hoje aqui, e a Cláudia conversou comigo há mais de 2 meses, ela já consta no meu planejamento. Eu já estou vendo que tem. Eu já começo a olhar. Não significa que há 2 meses atrás eu parei para preparar isso aqui. Mas ela já vem num fluxo. Eu dou tempo para procrastinação. Eu não vou colocar isso no meu cronograma uma semana antes, sabendo que eu preciso procrastinar para poder ter a criatividade. Então, são aspectos que a gente traz. Dá tempo, dá espaço, cabe. Faz sentido isso. É importante você se conhecer na sua forma de trabalho, porque isso também vai pautar a sua priorização. Né? Como que a gente traz isso? Então, como que a gente vai priorizar tarefas? Quais são algumas dicas que eu trago aqui para vocês? Primeiro, tirar todas as informações da cabeça e passar para um local confiável. Você vai se esquecer. Eu trabalho... Bom, vou trazer aqui a minha experiência, né, o meu método. Eu trabalho muito sempre com papel e caneta na mão, ainda no sentido de anotar. No final do dia, eu revejo aquilo ali, transformo em itens e passo para um único local onde eu vou colocar a data e a priorização daquilo ali. Mas, acreditem, ficar trabalhando com um monte de post-it, ficar trabalhando com um monte de bloquinhos e trazer informação, ou pior, achar que vai guardar, não vai. Por quê? Porque o nosso cérebro não guarda 2 coisas, lembram? Ele vai eliminar. Diz a neurociência que nós guardamos mais ou menos até 5 informações. Depois é como se fosse uma gaveta muito cheia. Na medida em que eu coloco mais uma, a outra vai cair fora. E vai ficando, daqui a pouco vai dizer, gente, esqueci totalmente. Eu digo mesmo, meu Deus, não anotei no papel, me esqueci. Então, qual é o seu método de memorização? Então, tire da sua cabeça. Segundo, se existe alguma coisa que leve 2 minutos, faça imediatamente. Às vezes a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, recebe um e-mail, recebe uma ligação, resolva imediatamente, tire do caminho. Não leve isso para frente, faça isso daí imediatamente na hora que chegou. Mas faça, libere, resolva aquilo ali no mesmo momento que você receba. Não vai ficar na sua lista. Terceiro aspecto, defina a primeira ação que uma tarefa exige. O que significa isso? Se eu tenho que marcar uma reunião, eu tenho que saber a agenda da pessoa. Poxa, eu vou lá, vou analisar, vocês têm hoje repositórios em comum que vocês possam ver, então antes de eu marcar aquilo ali, eu vou ver se tem disponibilidade, é a mesma coisa. Se eu quiser fazer uma viagem para o exterior, a primeira ação que eu tenho que ter é um passaporte. Não posso me programar se eu não tiver um passaporte. Mas eu quero ir para os Estados Unidos, beleza. Você vai ter que ter um visto. Não adianta sair comprando a passagem. Eu tenho ações que eu preciso executar antes, assim também é no nosso ambiente de trabalho. Então, são ações que eu ganho muito em tempo. Trazer agendas compartilhadas, né?
enfim, vocês trabalham com a agenda do Google, como que eu consigo, hoje tem outros mecanismos que a gente pode compartilhar essa agenda e a pessoa já sabe qual é a sua disponibilidade, ao invés de ficar mandando, pode nesse dia, não posso, pode nesse dia, não posso. Olha quanto tempo que a gente leva, desnecessário, tendo tecnologia hoje. Então, o que é primeiro ponto, o que é que eu preciso fazer? Depois, crie listas-chave, crie checklist, crie roteiro, crie cronograma, o que você quiser chamar, mas liste tudo o que tem que ser feito. Eu já fiz alguns trabalhos com equipes de vendedores que tinham uma vendedora que tinha 7 cadernos. Eu disse, o teu dia acaba, tu não conseguisse ver o segundo. Ela assim, como é que tu adivinhasse? Não precisa ser muito expert. Se eu tenho tudo, o pior, que tem pessoas que ainda têm agenda física. Tem gente que ainda tem agenda de papel. Vai ficar alguma informação para trás. Beleza, eu gosto da minha agenda de papel, traga isso para um documento Word, gente. Eu não trabalho com Excel. Eu trabalho num Word simples, que eu consigo indexar melhor. Tragam tudo isso listado, façam essa organização. Acabou o dia. Puxa, eu não consegui fazer isso, quando é que eu preciso fazer? Ah, é dia 30, ponha lá a data do dia 30. Já trabalhem depois a prioridade por dia. Tinham pessoas com quem eu já trabalhei que faziam a priorização no mês. Eu digo, meu amigo, não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei como é que vai ser o dia. Vai dar um pane na internet, como é que você vai trabalhar? Então não adianta, a gente trabalha por dia. É o dia, a lista do dia. Não deu naquele dia, negocia qual é a próxima data. Se entrou uma emergência, renegocia os prazos, porque se eu estou trabalhando com isso, não vou ficar estrangulado nunca. Porque eu consigo ver o que já tem para amanhã, como que eu estou negociando. Ah, poxa, eu tinha que fazer uma entrega de um trabalho que eu não vou conseguir falar com o Pedro. Pedro, um dia antes, deu uma emergência aqui, não vou conseguir te entregar amanhã. Tudo bem? Ah, tudo bem, eu mudo a reunião que eu tinha. Então, também avise os outros, avise os impactos que tem. Isso também dá tranquilidade, né? Dá bem-estar, dá posicionamento. Depois, zere diariamente caixa de entrada, de e-mail, de WhatsApp, que vier. Mesmo que seja, recebi, preciso de uma semana para responder. Mas zere aquilo ali. Encaminhe, documente, crie tags para saber onde é que está. Pegue esse e-mail, que é muito complexo, às vezes é um estudo, passe para a sua lista-chave. Marque o dia que chegou o e-mail. Você vai saber que precisa elaborar um documento, um relatório, um parecer sobre alguma coisa. Porque ela passa a ser uma atividade. Então, também trazer aquilo que é mais importante para essa lista-chave. E, por fim, a gente poder integrar essa vida pessoal e profissional. Essa minha lista também é minha lista. Ela também entra nas minhas atividades pessoais. Então, aquilo que eu tenho que fazer, que eu tenho que resolver com a minha família, comigo mesmo, de estudos, de trabalho, eu também coloco ali. Por quê? Porque não adianta eu desconsiderar isso ao longo do dia. Se você tem que levar seu filho ao pediatra ou levar o seu cachorro no veterinário, é um horário que você vai ter que despender, ou se você tem que ir ao dentista, ou se você tem que ir ao médico, ou se tem que pegar o carro na revisão, são momentos do nosso dia que nós temos que negociar e sabemos que aquilo ali também vai acontecer. Então, integre esses dois lados. Então, para que a gente traga isso daí. Então, Peter Drucker, nos seus 92 anos, aí, comenta que o segredo é parar de fazer 5 milhões de coisas que não precisam ser feitas e que ninguém vai notar que não foi feito. Isso é o mais importante. Nós fazemos uma série de atividades, elaboramos uma série de relatórios das quais não são trabalhados. Vamos respirar. Como que isso é feito? Para quem que é feito? Precisa? Nós ainda temos um hábito muito de uma revolução industrial, que é a importância de nos mantermos ocupados. Eu tenho que parecer que eu estou trabalhando. Gente, isso aí acabou. Hoje nós somos cérebros do conhecimento. Às vezes eu tenho que ficar parado, porque eu estou pensando. E a mente não funciona num turbilhão de oportunidades. Ela precisa, às vezes, zerar. Então, não preciso parecer. Nós temos um hábito ainda muito antigo de parecer que a gente está dentro de uma fábrica apertando parafuso. Aquele BlackBerry ou uma HP do meu tempo da ESAG. Eu dizia, eu nunca vou ter esse negócio aí que eu não consigo trabalhar com tanta tecla. E aí vem o iPhone, Steve Jobs queria um único botão, passando o dedo. Ícones, e a gente hoje não sabe nem mais fazer diferente.
Onde é que foi parar o BlackBerry? Se nós não tivéssemos um icônico, inovador e criativo como Steve Jobs? Por que a gente não ousa fazer essas mudanças no nosso processo como servidor público? Quem foi que disse que tem que ser? Não sei. Talvez alguém não tenha proposto diferente. E aí a gente vive sufocado pelo tempo. Vive na pressão do Cronos. O tempo todo trazendo isso daí. Para isso eu preciso de confiança. Fundamental para que aconteça esse processo de criatividade. Confiança pressupõe esse olhar e saber que o outro está fazendo o seu melhor. Como que eu estimulo a confiança nesse dia a dia, nesse processo? Como que eu trago essa análise para que a gente possa ter um melhor olhar? O confiar é saber que o outro está dando o seu melhor. É uma atitude para que a gente traga isso daí. Né? Como que a gente consegue imaginar isso dando autonomia? Porque se eu quero estimular a criatividade, se eu quero trazer um lado da ambidestria, eu tenho que promover essa autonomia. Gente, difícil. Difícil da autonomia. Ah, não me perguntou, não me pediu, não disse o que é que está fazendo. Será que está matando serviço? Autonomia, confiança. Né? Pressupõe que a gente traga esse olhar, permitir que a pessoa tenha o melhor desempenho. Ambientes inovadores estimulam a autonomia. Ambientes inovadores trabalham com confiança. Nós hoje já trabalhamos com uma palavra chamada SQUAD, muito usada nas empresas de base tecnológica, onde já não tem mais uma figura de líder. Todos são corresponsáveis pelo resultado que se quer chegar. Autonomia. Com isso, vejam como eu me libero também da função de cobrança, de buscar saber se está fazendo, do controle excessivo, comando e controle, microgerenciamento. Só leva a perder tempo. Passem a fazer reuniões pontuais, normalmente uma vez por semana somente. Ou aquilo que a gente chama nas metodologias ágeis, das dailies, reuniões diárias de 15 minutos para poder saber o que cada um está fazendo e cada um vai para a sua área e vai depois trazer o resultado no dia seguinte. Né? Como que a gente trabalha isso daí? Para isso eu preciso estimular protagonismo. Pessoas que são autorresponsáveis e que cuidam do seu processo e que sabem que tem que fazer aquilo que tem que entregar. Então, como que a gente traz essa visão e como que a gente pode estimular isso nessa visão de poder trazer? E como que a gente, então, vai colocar em práticas essas competências da confiança, da autonomia e do protagonismo num serviço público? Né? Numa visão que nós temos horários para cumprir e temos metas para entregar muito bem delineadas. Como que eu trago isso e como que eu posso estimular essa visão? Trazendo, então, vou trazer algumas dicas aqui para vocês, para que a gente possa olhar o que vem a ser essa priorização. Deixa eu pegar uma... Vamos ver se faz sentido para a gente poder colocar. Primeiro, metas claras, específicas, direcionadas. Normalmente, planejamento a cada 3 meses para poder revisar as metas do trimestre. Nós não conseguimos mais acompanhar um ano de planejamento. As variáveis, a volatilidade do processo é muito rápido. Então, a recomendação que se dê é que a cada 3 meses o setor se reúna, cada um define as suas metas, e aí vai trazendo isso até para a visão da semana para poder acompanhar. Né? Então, trazer essas metas bem específicas por área para que o setor saiba aquilo que é esperado e quais são os resultados. Né? Então, isso tem trazido agilidade, traz uma revisão mais periódica e traz maior assertividade também nas entregas. Então, esse é um aspecto bem importante. O seguinte é eliminar distrações. Né? Verifiquem os assassinos do tempo, observem, faça registro onde que está indo o seu tempo. Pô, eu não tenho tempo para nada. Não, às 24 horas você tem, igual. Nós e a falecida Rainha Elizabeth. Todos temos os mesmos... Se tem uma igualdade nesse planeta, é que todos nós temos 24 horas. Como é que uns conseguem fazer mais ou menos? É fazendo observações e anotações, e isso o nosso celular já traz. Quantas horas você ficou dentro do celular? Nossa, essa semana 5 horas.
Eu não tenho tempo para fazer uma reunião, mas eu fiquei 5 horas no celular. Eu maratonei numa série, numa quarta-feira inteira. Peguei um filme e vazei direto. Né? Ou eu estou trazendo atividades que me perco em reuniões infindáveis. Quais são os seus assassinos do tempo? Onde que eu levo esse tempo? Lembrem-se, quando eu mato Cronos, eu estou tirando de Kairos o tempo do lazer, o tempo da diversão, o tempo em suspensão, o tempo da alegria. Né? Então, como é que eu estou fazendo isso daí? Chego esgotado porque não dei conta de fazer tudo? Como que eu tenho trabalhado com isso? Terceiro aspecto, fazer um planejamento diário. Cada vez mais, se nós queremos que o nosso dia renda, ele tem que ter um planejamento diário. Não consigo fazer um plano de priorização na semana. Não funciona. Não funciona. Pegue as suas atividades da semana, defina o que nós vamos fazer no dia seguinte. Normalmente, 1 hora antes de acabar o meu horário de trabalho, eu paro tudo que eu estou fazendo, eu revejo tudo que está anotado nos meus cadernos, nos bilhetes, nos post-its, levo tudo para essa única lista, trabalho o que é possível, o que é importante fazer, defino qual é o dia que vai ser executado, no caso, amanhã, dia 27, e aí defino as prioridades do dia. Ah, mas veja bem, eu tenho atividade semana que vem, que eu tenho que entregar na segunda-feira e que eu já tenho que resolver nessa sexta. Então, olhe a sua agenda da semana seguinte. Observe o dia seguinte o que você tem que fazer. Quais são as reuniões que você terá? Que tipo de relatório você vai ter que apresentar nessa reunião? Coloque na sua lista. Faça o seu planejamento diário. Gente, dá uma satisfação tão grande acabar o dia, quando eu fecho aquele meu computador, saber que aquele momento eu entro em Kairos, que vocês não têm noção do que é. Não têm noção de saber que eu vou dormir com a minha cabeça vazia, porque está tudo no papel, no caso no computador. Tudo. E ainda subo na nuvem, Google Drive. Vocês trabalham com Google Drive, porque qualquer zebra eu posso abrir em qualquer canto. Mais importante de tudo, fazer esse planejamento diário é tirar da sua cabeça e passar para esse repositório. A hora que você estiver em momentos de Kairos, você efetivamente está pleno, porque não tem preocupação que vai chegar no dia seguinte, vai abrir a lista e ela está pronta já com a priorização que você tem que fazer. Testem. Testem e depois deem um sorriso, porque a coisa funciona. Pratique a gestão do tempo, né? Então, crie os seus cronogramas aí, né? Como que eu vou criar esse meu crono em forma de controle, é aquilo que eu vinha fazendo, né? Trabalhem nisso, anotem, faça a gestão do seu tempo, monitore, negocie, avisem antes. Eu nunca tive problema em negociar uma nova data, um novo prazo, avisando com antecedência. Eu nunca tive problema. Nunca avisei na hora. Nossa, eu estou aqui atrapalhado, a menos que seja um acidente, um problema no carro, ou, sei lá, acabou a minha internet, ainda assim eu tenho backup. Na época do home office, que a gente trabalhava muito em home office, eu tinha até backup no prédio. Eu dava aula, muita aula, eu fui falar com o meu zelador e disse, como é que é aqui, Gabriel, como é que eu acho? Não, aqui no salão de festa tem gerador próprio e, se qualquer necessidade, você pode descer. Então, eu tinha o meu celular, tinha um outro computador e tinha backup para tudo. Então, não é problema. Se você se programa, estuda a situação antes, você não vai ficar na mão. Cria um ambiente organizado, fundamental. Né? Na desordem, as coisas não funcionam. 1000 papéis, 1000... eu adoro trabalhar com post-it. Maria Augusta, adoro botar... Tá, beleza, fica bonito, mas você não consegue definir prioridade numa quantidade de post-it. E com o tempo cai da parede e vai perder. Né? Então, seja organizado. Tenha tudo à frente da sua mão, que é naquilo que precisa. E, por fim, para a gente finalizar isso, cria mais momentos de Kairos. Então, investir nessa qualidade, nessa gestão do tempo, exatamente, para que a gente tenha esses momentos de Kairos. Né? Então, naquilo que a gente está trazendo aqui,
Por fim, usa a tecnologia disponível. Nós temos hoje várias plataformas digitais. Eu sou apaixonada, eu trabalho com Trello. Eu sei que vocês trabalham com o Google. Conheçam, apliquem, conversem, estudem, chame o fornecedor, peça treinamento deles para ver o que vocês podem utilizar da melhor forma possível. É muito prático trabalhar com isso. Nós evitamos e-mails quando a gente começa a trabalhar com plataformas digitais. Eu não preciso mais estar mandando condição, eu não preciso estar chamando atenção, eu não preciso pedir prazo. Hoje tem uma série de funcionalidades que usar a tecnologia a nosso favor. Eu coloco ali um @ Pedro da Silva, o Pedro vai receber um aviso que eu estou colocando na plataforma dele. E todo mundo está avisado, eu elimino essa condição de estar mandando e-mail para tudo, ou fazer reunião que não leva a nada. Então, esses são aspectos bem fundamentais. Então, chegando aqui ao final da nossa jornada, cada vez mais a nossa vida une, toda essa nossa jornada une o viver, o trabalhar e o estudar. Então, a gente está junto nessa questão, nós temos aí tudo junto e misturado, cada vez mais as instâncias se misturando, porque com a tecnologia também nós trazemos essa condição, nisso que a gente pode trazer. Então, como que eu trabalho essa visão para que a gente possa ganhar mais espaço e mais tempo? Gosto muito dessa frase do André Trigueiro: uma vontade encontra uma maneira. E quando a gente está disposto a mudar a sua rotina, a verificar como que eu posso, você vai encontrar o seu formato. E aqui não existe o melhor ou o pior, ou quem foi que disse. Quando eu comecei a estudar gestão do tempo, eu li muitos livros. Eu disse, o meu funciona melhor. E eu vou tocar esse processo como eu descobri e com a qual eu consigo entregar valor. E é isso aqui que eu deixo, uma vontade encontra uma maneira. Qual é a sua maneira? O que é que te motiva nesse processo? Para que a gente tenha um carpe diem. Para que a gente consiga realmente poder desconectar desse tempo cronológico e entrar nessa visão do Kairos, esse tempo em suspensão, o tempo da alegria, o tempo dessa felicidade, é o tempo que a gente quer viver, é aquilo onde a gente gosta de estar. Então, convido a vocês a embarcar nessa jornada, se perceberem enquanto gestores desse tempo, trabalhar a sua priorização e tudo isso porque a gente está aqui para ser feliz. Então, eu agradeço essa oportunidade, faço esse convite a vocês e me despeço aqui desejando que esse tempo possa valer a pena. Muito obrigada.